E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Para quem não lembra de mim, eu sou o professor estagiário Luigi, de Biologia. E hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo falando um pouquinho sobre unidades de conservação, proteção e conservação da biodiversidade. Então, para começar, vamos lembrar do que se trata o termo biodiversidade. Biodiversidade nada mais é do que a variedade de espécies de seres vivos que vão existir, que vão habitar uma determinada região. Por exemplo, sabemos que no nosso país existem diferentes tipos de bioma, como por exemplo da Amazônia e da Caatinga. Sabemos que na Amazônia vamos encontrar espécies que vão habitar geralmente só a Amazônia, né? Árvores específicas, animais, aves, que se você for, por exemplo, para a Caatinga, você já vai encontrar uma variedade distinta de espécies. Bom, a biodiversidade ela é essencial para a manutenção da vida e para os ciclos que a natureza precisa executar, como por exemplo o ciclo da água, o ciclo dos nutrientes. Então, a perda da biodiversidade, a destruição da biodiversidade vai influenciar de forma negativa nesses ciclos e vão trazer diversos prejuízos para o meio ambiente como um todo, atingindo todas as formas de vida de forma negativa. Nos últimos anos, a perda da biodiversidade ela tem se tornado uma coisa muito intensa que tem trazido já prejuízos que a gente já pode ver na nossa sociedade, no nosso meio ambiente como um todo. Estima-se que essa perda da biodiversidade seja 1000 vezes superior à taxa natural, ou seja, essa perda ela acontece principalmente por conta de ações antrópicas, ou seja, o ser humano tem causado essa perda intensa da biodiversidade, fazendo com que muitas espécies de seres vivos venham à extinção por conta dessas ações. Então, o que tem sido feito de fato para a luta contra essa perda da biodiversidade, a conservação de fato do meio ambiente? Bom, além das discussões, por exemplo, essa que a gente está tendo aqui agora nas escolas, na mídia, na faculdade, em relação à conscientização, à compreensão dessa questão importante, a manutenção dos refúgios de biodiversidade ainda é a forma mais efetiva de fato combater a perda da biodiversidade. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando da criação das unidades de conservação. Para quem não sabe o que são unidades de conservação, nada mais são do que áreas, regiões, como eu falei, específicas que vão ser distribuídas, né, no nosso país, em cada bioma específico, que vão ser reservadas, né, como o próprio nome já diz, para a preservação, para o cuidado. Então, as unidades de conservação elas são essas regiões que foram criadas de forma legal com esse intuito. A gente pode separar, compreender as unidades de conservação em dois grandes principais grupos. O primeiro grupo consiste na unidade de conservação integral. Como o próprio nome já diz, o intuito dessa unidade de conservação é a proteção de forma máxima do meio ambiente ali presente, da paisagem que se encontra ali, das espécies de árvores, de animais, de aves que se encontram ali. Ou seja, não é permitido nessas unidades de conservação a moradia de seres humanos. Você não pode chegar lá e construir uma casa, por exemplo, que você vai estar cometendo um crime. Que merda, hein? Sabia não? Você não pode chegar lá e, por exemplo, matar uma ave para você comer, ou matar uma cutia para você comer, até mesmo cortar as árvores dessa região, você vai estar cometendo um crime. Pois essas unidades elas foram criadas com o intuito de proteção máxima. Muitas vezes existem espécies endêmicas que só ocorrem nessa região. Então, essas unidades elas têm como esse principal objetivo a conservação máxima da natureza. O que é permitido lá? É permitido, por exemplo, turismo ecológico, né? É permitido a visita para pesquisas científicas. Um exemplo claro deste tipo de unidade de conservação é o Parque Estadual do Tinga, que fica presente na região metropolitana de Belém, e você pode visitar ele, você pode passear, conhecer a fauna e a flora dali, com esses critérios de não causar prejuízos a este meio ambiente. O segundo tipo de unidade de conservação é as unidades de conservação de uso sustentável. Bom, o intuito dessas unidades também é a preservação e a conservação do meio ambiente, porém, ele visa criar um certo equilíbrio, né, de convivência das pessoas com o meio ambiente. Lá você pode morar, você pode construir uma casa, e você pode usufruir também do meio ambiente ali presente, por exemplo, através da pesca, a extração de alimento da natureza, porém de uma forma sustentável, de uma forma que não venha causar prejuízos graves ao meio ambiente.
Então, um exemplo bem prático desse tipo de unidade de conservação fica perto de Capanema, que é a unidade de conservação extrativista Chocaré, Mato Grosso, que fica no município de Santarém Novo, bem pertinho de Capanema. Lá você vai ver que moram muitas pessoas e elas sim utilizam da natureza para a sua subsistência, mas sempre buscando fazer isso de uma forma sustentável e sempre também com o auxílio dos órgãos competentes a estar auxiliando essas pessoas e realizar o manejo da natureza ali presente. Ações como a fragmentação e destruição de hábitats ocasionam em declínio da biodiversidade. Para atenuar esses problemas, são criadas estratégias de conservação e preservação, como as reservas legais e áreas de preservação permanente. Embora as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanente sejam regidas pela mesma lei, a Lei de número 12.651, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, elas não são a mesma coisa. O Código Florestal Brasileiro define reserva legal como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Na prática, os proprietários rurais eles devem delimitar uma área específica para a reserva legal e essa área ela deve estar coberta com vegetação nativa ou regenerada, contendo elementos representativos da fauna e da flora daquela região em que ela está inserida, para que assim ocorra a manutenção da sua biodiversidade. Dessa maneira, devem ser mantidas as áreas de reserva legal nas propriedades pertencentes à Amazônia Legal, sendo no mínimo 35% nas propriedades localizadas no bioma cerrado, no mínimo 80% nas propriedades localizadas em áreas de floresta e no mínimo 20% nas propriedades em áreas de campos gerais, 20% nas demais localidades do país. Então surge a pergunta: é permitida a exploração econômica na reserva legal? Sim, é possível, mas essa exploração ela deve ocorrer de modo sustentável e com o consentimento dos órgãos ambientais, como ocorre em reservas legais localizadas no bioma cerrado, onde há o aproveitamento de partes de plantas secas para o artesanato. Eles utilizam hastes, folhas e sementes secas provenientes da vegetação nativa do cerrado para a confecção e comercialização de brincos, colares e pulseiras. Além disso, na área de reserva legal, são produzidas mudas de plantas nativas, através da coleta de sementes. Essas sementes produzem as mudas de espécies nativas e essas mudas podem ser utilizadas na recuperação de ambientes degradados. Além disso, elas também podem ser utilizadas para comercialização, gerando uma renda extra para o produtor rural. Agora vamos conhecer as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, elas podem estar cobertas ou não com vegetação nativa, e elas existem pela necessidade de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica do local e a biodiversidade. Uma das características das áreas de preservação permanente é que o acesso a elas é bastante limitado. Isso significa que só podem ser realizadas ações de baixo impacto ambiental nessas áreas. As áreas de preservação permanente, elas precisam de mais atenção, pois são áreas ambientalmente mais frágeis. E como exemplo de áreas de preservação permanente, a gente pode citar as matas ciliares, os topos de morro, os montes, montanhas e serras, as encostas e as nascentes.